Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, trouxe vários ensinamentos para os seus discípulos. Jesus ensinou sobre ser pacificador, misericordioso, humilde. E também ele deixou um importante ensinamento: sofrer, ser injustiçado e não reclamar, não revidar. Pelo contrário, se alegrar, porque grande é o galardão nos céus. E muitas pessoas que dizem servir a Deus não aceitam ser injustiçados, não aceitam ser caluniados, se revoltam e acabam enfraquecendo na fé, acabam abandonando a sua comunhão com Deus. Fica até o final do vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 10. Mateus 5, versículo 10 ao versículo 12. Me acompanhe na leitura, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está mostrando que o reino dos céus é daquelas pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas qual justiça? A justiça dos homens? Não. A justiça de Deus. O que Cristo está mostrando é que quando nós formos fiéis a Deus, quando nós nos esforçamos para sermos fiéis a Deus, somos perseguidos, somos injuriados. Cristo está falando que o reino do céu é nosso. Não ser perseguido pela justiça dos homens ou por causa da justiça dos homens. A justiça dos homens é falha. A de Deus é infalível. E no versículo 11 ele diz assim: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha o ensinamento de Jesus Cristo. Bem-aventurado vocês serão quando vos perseguirem, quando mentirem, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Vamos entender o que é por minha causa. Não é porque eu estou na igreja, não é porque você está na igreja. É por nós sermos fiéis à palavra de Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa da sua fé em Deus. Assim como Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da sua fé em Deus. Não abriram mão, não negociaram a fé deles. Aqui Cristo está falando que nós somos bem-aventurados quando, por causa de Cristo, por ser um servo de Cristo fiel, por ser um cristão autêntico, vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra nós, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Ele diz: olha, se alegrem, regozijem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Cristo está falando que o nosso galardão por servir a Cristo não é aqui na terra, é nos céus. Mateus 6,33 diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As coisas dessa vida aqui Deus acrescenta, mas o principal, o nosso alvo, é a salvação. Então, se eu sou perseguido, se eu estou entendendo que eu estou sendo injustiçado, eu não tenho que me revoltar.
Pelo contrário, eu tenho que entender que a vontade de Deus na minha vida que está se cumprindo. E isso tem que estar em nós, que estamos servindo a Cristo. Isso tem que estar em todo aquele que se diz um cristão, um servo do Deus Altíssimo. Jesus diz, olha, se alegrem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Meus amigos, quantas pessoas, quando são injustiçados segundo o pensamento dela, quantas pessoas se revoltam, quantas pessoas querem fazer vingança. A Bíblia não manda a gente fazer isso. A Bíblia não manda você fazer isso, pelo contrário. Manda nós nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos no Senhor, porque é dele que vem a nossa recompensa. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ver aqui a palavra de Deus, quando ela diz aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que o apóstolo Pedro está mostrando? Que se nós formos injuriados, perseguidos, ele está falando, nós somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo está na nossa vida. Então é motivo de nós nos gloriarmos em Deus. Não de reclamar, não de ficar chateado, não de se revoltar. Pelo contrário, se alegrar nesse Deus maravilhoso. E no versículo 15, Pedro diz ainda, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por esse nome. O apóstolo Pedro está falando, olha, o sofrimento de vocês não seja por causa de pecado de vocês. O sofrimento de vocês não seja porque vocês falharam, erraram. Mas se vocês sofrem como cristão, ele está falando, olha, sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. E muitas pessoas sofrem, muitas das vezes, porque errou, falhou. E dizem que são perseguidos. Isso não é perseguição. Isso é consequência de um erro. Isso é consequência de uma falha. Mas Jesus Cristo falou no versículo 11, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quando mentirem, por você estar sendo fiel a Deus. Ele falou assim, não, aí sim, você pode se alegrar, se regozijar. Como Pedro diz, olha, ou como pessoa que se intromete em negócio alheio. Mas se eu sofro como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. Então nós temos que glorificar a Deus se formos injustiçados, se formos injuriados. É o que a palavra de Deus manda. Você está sofrendo? Tem sido perseguido? Então a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Então você não pode ficar revoltado. Você tem que agradecer a Deus por ser participante das aflições de Cristo. Como Paulo fala em 2 Timóteo 2, capítulo 3, versículo 4. Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, porque nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está falando, Timóteo, sofre comigo como um bom soldado. O bom soldado de Cristo, ele vai sofrer por causa da sua pátria, e a nossa pátria está nos céus. E a Bíblia ainda diz mais, em 1 Pedro 5, no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, a palavra de Deus, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Olha, se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Mas no capítulo 14 de Lucas, nós vamos ler aqui a palavra de Deus trazendo para nós uma orientação. Quando a Bíblia fala assim, 14, versículo 11, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar
será exaltado. Quantas pessoas são humilhadas neste mundo? Quantas pessoas sofrem humilhação? Porém, muitas das vezes porque ela mesma procurou aquilo. Muitas das vezes por causa de erro, falhas dela. Isso não tem nenhuma bem-aventurança. Você ser humilhado porque você errou não tem bem-aventurança. E muitas pessoas são humilhadas e ficam indignados, revoltados. Não tem recompensa. Mas Jesus está falando que aquele que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Aquela pessoa que foi humilhada por ser um cristão, um servo de Deus. Aquela pessoa que foi humilhada por estar fazendo a vontade de Deus, foi humilhada, mas não revidou, não teve espírito vingativo, não teve ódio no seu coração, não desejou o mal do outro, pelo contrário, entendeu que era a vontade de Deus sobre a sua vida. Lembra de Jó? Quando Jó passou por toda aquela situação, toda aquela turbulência na sua vida, Jó falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele fala com a mulher dele: receberemos o bem de Deus e não o mal. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aceitar os momentos difíceis da vida, aceitar ser perseguido, aceitar sofrer por causa do Evangelho, aí sim é que vai mostrar se nós verdadeiramente somos cristãos genuínos, se somos verdadeiramente servos de Deus. Quando Naamã chegou ali diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu mandou o servo dele, Geazi, ir lá e falar para ele: Naamã, mergulha no rio 7 vezes e tu será curado. Naamã ficou revoltado porque o orgulho estava ali naquele homem. Ele se achou no direito de renunciar àquela situação porque ele era chefe do general, ele era general do exército do rei da Síria. E ele se sentiu humilhado pelo profeta. O profeta não fez nada demais. Porém, alguém convenceu ele. Falou: meu senhor, não é nada demais para o senhor ali mergulhar no rio e ser curado dessa lepra. Aí quando ele a si mesmo se humilhou, quando ele aceitou a palavra do homem de Deus, quando ele se humilhou e fez o que o homem de Deus ordenou, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, ainda que os rios do seu país eram rio de águas cristalinas, e ali no Jordão, aquela água barrenta, mas ele se humilhou, a si mesmo se humilhou, aí sim, ele foi exaltado. Aí sim, Deus curou ele. E logo depois, ele vê o poder de Deus se manifestando na vida dele, de forma que ele fica maravilhado. O homem que até então estava cheio de ódio contra o profeta, agora veio trazer presentes para o homem de Deus. Meus amigos, meus irmãos, você que está me ouvindo agora, essa palavra é muito poderosa. Aquele que a si mesmo se humilhar. A soberba de Naamã, o orgulho, a arrogância de Naamã ia fazer com que ele voltasse para o seu país. Depois daquele trajeto todo, ia voltar para o seu país leproso. Porque não quis ouvir a voz do profeta, do homem de Deus. Porque não aceitou as condições que o profeta deu para ele. Ele queria do jeito dele. E no mundo espiritual, no reino de Deus, não funciona assim. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então que você, meu amigo, se você, meu querido, meu irmão, se você está sendo humilhado por ser um cristão, servo de Deus, se você está sofrendo a injustiça de alguma forma, meu querido, entenda que a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Então, como Jesus Cristo falou, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim, como Jesus falou, perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Em outras palavras, vocês não são melhores do que os profetas.
Vocês não são melhores do que os profetas que foram antes de vocês, que morreram por causa da palavra de Deus. Está sendo injustiçado, está sendo injuriado. Você acha que está sendo injustiçado? Deixa a palavra se cumprir na sua vida. Apenas aceite. Essa é a vontade de Deus. E para fechar, Atos capítulo 5, no versículo de número 41, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Prenderam Pedro e João e soltaram eles, depois de dar uma surra neles, soltou eles dizendo, olha, vamos soltar vocês, mas não falem mais no nome de Jesus. Não preguem mais o evangelho. Versículo 41. Será que eles saíram tristes dali? Porque Deus permitiu que eles fossem açoitados? Será que eles saíram tristes, desanimados? Será que pararam de falar do evangelho? Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Saíram dali glorificando a Deus por aquela oportunidade de sofrer por causa do evangelho. Nós sofremos tantas coisas por causa de erros nossos. E pelo reino de Deus? Não podemos sofrer? Pois nos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. É o que a Bíblia nos ensina, pois nos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, Filipenses 1:29, mas também o padecer por ele. Nos foi concedido sofrer pelo amor de Cristo. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Está passando por luta, por dificuldade, está sendo injustiçado, pessoas mentem contra a sua pessoa. Fica tranquilo, Deus está na sua vida. É Deus que vai fazer a obra. Coloque nas mãos de Deus. Amém? Levanta suas mãos dos céus agora e ore comigo. Altíssimo Deus e poderoso Pai, eu oro agora juntamente com esse meu amigo, essa minha amiga, que acessou o nosso canal. E neste momento eu coloco nas tuas mãos, ó Deus, essa pessoa que tem sido injustiçada, meu Deus, essa pessoa que se sente perseguida, Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e dá o refrigério para ela, meu Deus, trazendo o conforto, trazendo a paz no coração, porque a tua palavra diz que a tua paz que o Senhor nos dá, Senhor, não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz diferente, é uma paz interior, é uma paz na alma, é uma paz de espírito. Então eu coloco essa pessoa em tuas mãos, conforta ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ouviu essa mensagem, que Deus possa ter falado no seu coração e que possa aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, se tornando um só corpo com Ele através da Igreja Evangélica Pentecostal. E os embaixadores de Deus que Ele levantou, esses irão escrever o seu nome no livro da vida. Por isso, procure a Igreja de Deus, congregue nela, se torne um só corpo com ela através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Lucas capítulo 10, versículo 16, e siga as instruções que Deus ordenou através do envio dos seus embaixadores. Que Deus te abençoe. Está sendo injustiçado, perseguido, a vontade de Deus está se cumprindo em sua vida. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.